Olá pessoal, tudo bem? Boa semana para vocês, mais uma semana aí de frio. Espero que vocês tenham conseguido realizar os exercícios tranquilamente na semana que passou. Não se esqueçam então que aqueles exercícios que serão avaliados são esses que vocês concluíram, até esses que vocês concluíram na semana passada. Tá? Vamos fazer uma média aritmética simples, né? Dos valores que vocês alcançaram em cada um dos questionários, e vocês terão a primeira nota da disciplina de Teoria do Conhecimento 2. Ok? Bom, feita essa lembrança, né, eu digo para vocês que nós vamos dividir nossa aula hoje em duas partes. Talvez nós não tenhamos tempo de concluir a segunda parte, e eu continuarei na nosso próximo encontro, ou videoaula, ou um encontro via webconferência. E essas duas partes que a nossa aula se divide hoje, nós vamos fazer uma menção a um autor que eu destaquei bem no final da última videoaula, que faz uma crítica, de certo modo, ao empirismo lógico, que é chamado Popper. E, na verdade, eu vou continuar a aula com outra crítica à posição do empirismo lógico, que é a crítica de Quine, famosa, né, e publicada em seu artigo chamado Dois Dogmas do Empirismo, e em outros menores artigos não tão conhecidos quanto este, nos quais o Quine faz a crítica ao empirismo de uma forma contundente, que se tornou bastante popular no século XX, né, e também considera-se até hoje os textos de Quine textos importantes para a história da filosofia contemporânea. Muito bem. Primeiro, o que estava em jogo que nós vimos na nossa última videoaula? Nós estávamos discutindo a natureza, digamos, das motivações, ou as naturezas das motivações do empirismo lógico. E, basicamente, nós destacamos que o empirismo lógico estava preocupado como movimento, né, em encontrar critérios claros para nós considerarmos significativas nossas proposições científicas e também afastar do debate científico e também, indiretamente, afastar de um modo geral todas as pretensões da metafísica no interior da filosofia, tentando destituir das posições metafísicas um caráter, né, de conhecimento, visto que suas proposições, as proposições utilizadas pelos filósofos que trabalhavam com metafísica, não seriam, portanto, significativas. E esse era um dos pontos, né? E o segundo ponto também seria encontrar, para as proposições de natureza factual ou empírica, um critério que pudesse nos auxiliar na busca por transformá-las no âmbito da ciência em conhecimento. E esse critério, como nós vimos, era o critério da verificabilidade. Quanto ao método científico, os empiristas lógicos mantiveram, né, a proposição de que o método científico mais adequado era o método científico indutivo, tá, ou simplesmente a indução. E lembrando as duas coisas. Primeiro, o princípio da verificabilidade. O que dizia? Que uma proposição científica, ou melhor, uma proposição para ser considerada científica, deveria poder ser verificada. E verificada pela experiência, direta ou indiretamente, dependendo das defesas que se fez desse princípio, que não foram idênticas entre os seus filósofos proponentes. Em segundo lugar, o método indutivo. Bom, se nós quisermos, eventualmente, elaborar leis gerais acerca de eventos naturais, de quaisquer natureza, basicamente o que nós faremos é
um conjunto de observações, e essas observações lá adiante nos gerarão conhecimento, ou nos oferecerão a possibilidade de trabalharmos com uma lei geral. Um exemplo simples, que é sempre dado nos livros quando se trata de indução: observamos uma determinada espécie de cisnes, o exemplar 1 é branco, 2 são brancos, 3 são brancos, 4 são brancos, 5 são brancos, e então nós generalizamos num determinado momento e dizemos que todos os cisnes são brancos. Ok? Então, basicamente, né, em síntese, a gente pode pensar que esse movimento importante no século XX, né, que teve tanta repercussão na filosofia e que, digamos, tentou, embora sem o acordo, popularizar parte das discussões do Wittgenstein, sem o acordo do Wittgenstein, que dizia que os empiristas lógicos tinham lido de forma um pouco estranha as suas propostas filosóficas publicadas no Tratados. Os empiristas lógicos, né, basicamente nos trazem para o debate essas três coisas importantes, né? Uma rejeição das proposições da metafísica, uma busca por um critério de verdade, né? Um critério de verdade para as proposições factuais e que pudesse ser, então, aproveitado para a pesquisa científica, e a assunção, né, e manutenção do chamado método indutivo como um método científico importante e, segundo eles, o mais adequado. Bom, inicialmente, um filósofo bastante conhecido, que morreu na década de 90, agora, do século passado, chamado Karl Popper. Inicialmente, Popper discutiu assim, mais enfaticamente com seus colegas, né, a possibilidade das propostas do Círculo de Viena, mas Popper acaba criticando as posições do Círculo de Viena e acaba também forjando um novo ponto, né, um novo detalhe nessa discussão junto ao empirismo lógico. Eu queria dizer para vocês que eu ainda não consegui baixar esse material na internet, tá? Mas nós conseguimos ler com tranquilidade, buscando no Google o seguinte texto de Popper, que eu ainda vou tentar baixar para vocês para publicar essa semana. O texto chama-se Duas Teorias do Conhecimento, o Balde e o Holofote. Tá? E ele se encontra, duas teorias do conhecimento, o balde e o holofote. E ele se encontra no final do livro do Popper, chamado Conhecimento Objetivo. Tá? É um dos livros mais importantes do Popper. No final desse livro há um apêndice. Esse apêndice é essa conferência, na verdade, que Popper produziu e nominou duas teorias do conhecimento, o balde e o holofote. Como vocês podem notar, pelo próprio nome desse artigo, Popper vai, por um lado, tentar rejeitar as posições que eu acabei de mencionar do empirismo lógico, tentando mostrar as insuficiências dessa posição e vai colocá-las, digamos, né, nessa metáfora que aparece no título da conferência, colocá-las então sob esse rótulo, né, de teorias que sustentam que a mente humana seria um balde mental. Tá? E, por outro lado, vai tentar mostrar que uma visão de ciência, diferentemente do balde mental, mais adequada seria a visão da ciência a partir da ideia de um holofote. Tá? Duas teorias do conhecimento, o balde e o holofote. Nesse artigo, então, Popper vai, em primeiro lugar, contrapor o método, tá? O método empregado pelos empiristas, o método indutivo, ao método
ao método hipotético dedutivo. Ao método hipotético dedutivo sustentado por ele mesmo. Tá? Método indutivo, empiristas lógicos e método hipotético dedutivo sustentado por ele. Tá? Em duas teorias do conhecimento, o balde e o holofote, Popper vai, em primeiro lugar, tratar aqui desse esclarecimento que acaba nos colocando outra possibilidade de compreensão da metodologia na ciência. E, posteriormente, em segundo lugar, o Popper vai propor um critério de verdade. Embora o nome seja esquisito para um critério de verdade, vocês vão entender por que ele se constitui em um facilmente. O critério dos empiristas lógicos, que nós chamamos de verificabilidade, e o critério de verdade proposto por Popper, que ele vai chamar de falseabilidade, ou falsificacionismo, como muitos autores gostam de nos dizer. Ok? Muito bem, vamos lá então. O que aparece para nós na indução? Como eu acabei de dizer, observamos um cisne branco, 2 cisnes brancos, 3 cisnes brancos e generalizamos dizendo que todos os cisnes são brancos. Tá? Todos os cisnes são brancos. De alguma maneira, esse procedimento, os procedimentos da indução de modo geral, fazem com que a gente conceba a nossa mente humana como uma espécie de balde em que se vão acumulando experiências, né? E no final dessas experiências nós abrimos uma torneira e sai conhecimento. Tá? Ora, desculpa, essa não é a melhor imagem que nós podemos ter da nossa capacidade de produção de conhecimento. Na verdade, nós não somos passivos na produção de conhecimento, nós somos ativos. Nós temos uma incidência sobre aquilo que nós queremos conhecer. E isso, de algum modo, não fica caracterizado de maneira adequada, né, com essa proposta dos empiristas. Vejam que uma característica é sempre uma observação preceder uma hipótese para os empiristas. Né? A gente observa os cisnes e tiramos que todos os cisnes são brancos. Então, na verdade, sempre uma observação precede uma hipótese e, na verdade, parece que essa observação força a hipótese quando a gente trabalha por generalização. Então, Popper fica um pouco preocupado com isso, na verdade, dizendo que essa posição dos empiristas poderia nos levar a conceber a mente humana como uma espécie de balde. Ok, mas o que nós temos que fazer, então, para evitar que isso ocorra? O que nós temos que fazer para garantirmos que nós possamos mais adequadamente apresentar um método para a ciência? Popper diz o seguinte: é verdade que nós reconhecemos fatos no mundo que precisam ser explicados, né? Nós precisamos responder algumas questões, né? Nós precisamos descobrir, na verdade, alguns problemas que nos afetam, que estão diretamente vinculados à pesquisa científica. Nós devemos também ter a capacidade de formular um bom problema para depois explicarmos o que nós conseguiremos com essas observações que nós vamos fazer posteriormente, associando-as ou não, né, com essa problemática que nós levantamos inicialmente. Quer dizer, nós temos uma capacidade investigativa que não faz com que a nossa mente seja simplesmente um acúmulo de experiências, como a proposta metodológica do empirismo poderia suscitar. Então, em primeiro lugar, o que vem antes para os empiristas lógicos? Parece natural dizer que uma observação vem antes de uma hipótese. Para Popper, não. Na verdade, nós somos mentes que conseguem produzir problemas
E depois nós vamos ver se esses problemas podem ser checados ou não na natureza. Quer dizer, há uma mudança de perspectiva. Ao contrário de uma observação preceder uma hipótese, para Popper, as hipóteses precedem as observações. Tá? Ok. Como é que como nós podemos melhor caracterizar o que acontece por Popper? Pensem assim. Vocês acordam de manhã, chegam na cozinha para tomar café e encontram lá, no meio da cozinha, um rato morto. Primeiro aquele pavor coletivo, mas aí vem um cientista da casa, que eu não sei exatamente quem é, um morador da casa é o cientista, e o cientista olha o rato morto e ele se interessa por esse fato ocorrido. É um fato ocorrido, existe um rato morto. Então ele começa a pensar o que teria causado a morte do rato. E ele pensa numa hipótese geral. Ou pensa em algumas hipóteses gerais. Então ele vai tratar dessas hipóteses, vamos pensar hipoteticamente, que ele levanta 3 hipóteses diferentes para a morte do rato, hipótese 1, 2 e 3, e aí sim ele vai, então, continuar um processo, né, de observações, né, ou de testagem, ou vai abrir o rato, vai ver o que tem dentro do rato, vai começar a pensar na probabilidade dessas hipóteses funcionarem, né, para explicar alguma coisa que já está dada. Em todas as situações hipotéticas que nós pensarmos a morte do rato, nós já temos a seguinte proposição, né? Este indivíduo está morto. E eu posso acrescentar alguma hipótese do gênero. Bom, como ele ainda está quente, o corpo ainda não está rígido, e ainda há certo calor nesse animal, nós podemos dizer que o rato X, vamos chamá-lo assim, morreu faz 5 minutos. Né? Faz 5 minutos. Bom, podemos pensar então numa lei geral para a morte desse rato, hipoteticamente. Podemos pensar que esse rato também se submeteu a essa lei geral e, portanto, ele está morto há 5 minutos. Quais são essas 3 coisas que eu falei? Leis gerais, condições iniciais e a explicação, que é um fato já dado. Tá? Vejam que eu coloquei isso na forma de um argumento que vocês aprenderam comigo lá em lógica. Nós temos aqui 2 premissas, temos muito mais, né? Eu estou apresentando sinteticamente qual é a estrutura do pensamento popperiano, mas, chamando essas premissas, então, a P1 de leis gerais, a P2 de condições iniciais e o E da explicação. A explicação que nós queremos chegar já temos. Né? Vamos botar aqui. O rato X morreu há 5 minutos aproximadamente. E o cientista vai dizer, então, ou levantar a primeira hipótese para testar, dizendo que, apresentando essa regra como uma regra geral, dizendo que todo rato que come 8 gramas de veneno morre em aproximadamente 5 minutos. Vou chamar isso da minha lei geral. E agora eu vou trabalhar com uma condição inicial. A condição inicial nada mais é dizer que este rato, né, o rato X, comeu, pelo menos, pode ter comido mais, 8 gramas de veneno, e é claro, né,
nós vamos estar trabalhando com um veneno específico, né? Não vou botar um nome aqui, né? Na pesquisa há um veneno específico. O rato X comeu pelo menos 8 gramas de veneno a mais há 5 minutos. Há pelo menos 5 minutos. E aí, então, a gente pode dizer que dessa lei geral, dessa condição inicial, se pode dizer que o rato morreu comendo veneno faz 5 minutos. Muito bem. Então, recapitulando rapidamente, né? Nós estamos pressupondo, com essa posição do Popper, que uma hipótese sempre precede uma observação. Precede uma observação no sentido de uma explicação científica. É claro, vocês vão dizer, a primeira coisa que aconteceu foi nós termos encontrado morto no chão da cozinha aquele ratinho, aquele camundongo, né? Mas essa observação não está solta completamente. Ela não foi simplesmente uma observação, se nós temos a veia científica, isolada completamente de um arranjo intelectual que nos force a explicar o que aconteceu com aquele rato. E nós não vamos explicar, nós não vamos, esperar, né, encontrarmos um rato morto por dia para depois daí tirarmos uma lei geral que todos os dias eu encontro na minha cozinha um rato morto, né? As coisas não funcionam dessa forma. Para Popper, o que acontece é que os seres vivos, ele faz uma pequena digressão, né, acerca da natureza dos seres vivos em geral, uma espécie de consideração biológica, o faz nesse artigo que eu falei para vocês, dizendo que nós somos dotados de um conjunto de expectativas já aos seres vivos, né? Nós já temos essas expectativas como se elas estivessem em nós de uma maneira perene, tá? Que nós já nascêssemos com essas expectativas. E que essas expectativas podem ou não ser confirmadas durante nossa vida, né? Isso mostraria, né, que, na verdade, nós temos um monte de hipóteses que queremos confirmar durante a nossa vida no mundo. E, evidentemente, nós confirmaremos ou não essas hipóteses à medida em que, aos poucos, né, nós fomos confrontados com a experiência, com as observações, e pudemos ou não confirmá-las mediante as hipóteses que nós levantaremos. É claro que essa questão que eu mencionava para vocês, né, é um pouco complicada em Popper. Na verdade, Popper pressupõe que os seres vivos já nascem com um conjunto de expectativas determinado, né, que podem ou não se confirmar durante a vida, né? Eu posso ter a expectativa de encontrar a Angelina Jolie no meu passeio matinal, mas essa expectativa, embora eu nem tenha consciência dela, vamos dizer, né? Eu só vou ter alguma reação para o que poderia acontecer, né, se eu encontrasse a Angelina Jolie caminhando de manhã na Praia do Laranjal, encontrando-a, né? Isso mostra uma certa forma de apriorismo, digamos, no nosso sistema de expectativas, que é uma questão disputável. Nós podemos discutir longamente, né, sobre as consequências boas e más de adotar esse tipo de posição. De qualquer modo, o que simplesmente o Popper está querendo dizer é que nós temos uma malha intelectual que pode estar mais ou menos explícita, mais ou menos trabalhada, mas que, na medida em que nós encontramos um determinado problema a ser resolvido, né, nós temos que enfrentar esse problema dando uma solução adequada a esse problema, assim como no exemplo do rato que nós estamos trabalhando aqui na aula. Tá? Reprisando, então, Popper está propondo substituir a indução pela dedução. E vocês sabem bem o que é isso desde o semestre de lógica. Então, Popper está propondo substituirmos como método científico a indução
pela dedução. Tá? Uma substituição da indução pela dedução. A indução, a partir de um número de observações finito, nós geramos uma lei geral. Tá? A dedução é um raciocínio lógico. Tá? Nós temos algo a explicar, nós precisamos encontrar, então, quais são as leis gerais e condições iniciais que poderão nos formatar essa explicação adequada. Tá? Só que não é um simples método dedutivo, né? Porque nós estamos tratando de conhecimento científico. Então, o Popper o chama de método hipotético dedutivo.